Bem-vindos a mais um Desvanecido. Eu tô aqui com Marília Toledo e Emílio Boechat. Eles foram meio que meus primeiros chefes da vida. Então eu tô um pouco receoso, tô com um pouco com medo até hoje. E eu queria conversar, os dois são roteiristas, não dá para falar tudo que eles fizeram, senão ia ser 1 hora só falando disso. Eles têm Entra no LinkedIn deles que vocês vão ver. Tem muita coisa que eles fizeram, a gente vai conversar um pouco disso hoje. Para começar, se apresentem e falem um pouco do que vocês fizeram. Marília, que foi minha primeira chefe de facto, que me chamou para trabalhar na Mixer há muito tempo atrás. Pode começar. Bom, eu sou formada em jornalismo. Eu comecei minha carreira na Rádio Bandeirantes como repórter. Depois fui para a Globo, naquele projeto Estagiar, e fiquei durante um tempo no jornalismo e depois fui para o Altas Horas, né? Trabalhei lá com o Serginho Groisman desde a abertura do piloto do programa Altas Horas até o 3º ano de programa. E daí, na paralela, eu já sempre escrevi, né? Desde assim, escola, livrinho, redação, tudo quanto é tipo de história, era um universo que já me interessava muito. E quando eu estava no final do colegial, eu escrevi uma peça junto com um amigo, né, o Rodrigo Castilho, que você também acho que conhece, né? Ele escreveu Amígdalas, que era um musical infanto-juvenil, e a gente resolveu produzir, né? Eu resolvi aprender a lidar com lei de incentivo, então chamei um conhecido do meu pai na época, ele ajudou a gente a fazer a Lei Rouanet, e daí fizemos o projeto e conseguimos captar recursos, né? Foi assim, meio sorte de principiante, né? E também com os contatos que a gente tinha. E aí o Amígdalas deu super certo. A gente ganhou o prêmio APCA e prêmio FENSA no mesmo ano de estreia e conseguimos que a Embratel, que era o nosso patrocinador, levasse a gente para o Rio. E aí eu estava ainda na Globo, eu falei, gente, o que eu faço da vida, né? Continuo como jornalista, parto para essa segunda aí alternativa, que é escrever minhas peças e produzir. E aí, depois de 3 anos de Globo, eu resolvi que eu ia sair, que eu já estava ganhando milagrosamente, né? Meu salário na Globo era baixo ainda, eu ganhava mais já como produtora das minhas peças. Eu resolvi investir. Falei, não, então eu vou sair, vou assumir essa produtora. E aí fiquei durante muitos anos com teatro. O teatro me trouxe muitas coisas boas, né? Como produtora e dramaturga. Depois de alguns anos como diretora também. E aí, na paralela, comecei a escrever para televisão também, né? Fiz um projeto junto com o Emílio chamado Marcas da Vida, que o Emílio era meu chefe, um chefe dificílimo, exigente, bravo. Aprendi muito com o Emílio, aprendo até hoje. É difícil acompanhar o ritmo do Emílio, é muito rápido. E aí, depois disso, né, Marcas da Vida, aí a gente escreveu um longa juntos, depois eu fui escrever o Sessão de Terapia, né, desde a primeira temporada, com a Jaqueline Vargas. E aí, daí, também Mixer, né, trabalhei depois de muito tempo na Record, montando o núcleo de cinema da Record, né, a Record Filmes. E aí, depois acabei voltando para o teatro, né, tô na Paris, eu virei sócia do Carol e do Sandy, né, Paris Cultural, que é o braço de artes cênicas da Paris Filmes. E tenho projetos com eles também de audiovisual, mas eu sou a chefe ali, a CEO da Paris Cultural. Sabendo mais agora, já foi intrínseco, você já começou meio que trabalhando em todos os lados, né? Porque para mim você começou como escritora e aí foi pegando, porque até onde eu lembrava você estava era na Paris mesmo. Então eu queria perguntar como é manejar esses dois lados, esse lado CEO e o lado roteiro. Mas pelo que eu vejo, desde o começo já tinha um pouco disso. É um aprendizado você Sim, eu saber os acho, meandros, não só escrever. sem dúvida, assim, se você... Eu não sabia da figura do showrunner, né? Quando eu comecei Sim. minha carreira, quando eu tinha 20 anos, que eu estava ali na Globo e começando a trabalhar com lei de incentivo. Quando começou esse boom das séries e que eu comecei a ler a respeito do que é a figura do showrunner, eu entendi que eu sou uma showrunner desde sempre, porque eu tenho esses dois lados, né? Eu tenho um lado criativo, mas eu tenho um lado executivo muito forte, de realização. Então, de saber de todas as leis de incentivo que existem, não só de teatro, mas de audiovisual, cinema e série, de entender as regras do jogo, né? De mercado, quem são os players, quem são os exibidores, quem compra, quais são as, né, compra com dinheiro privado, compra com dinheiro de lei, depois quais são as etapas de produção de cada projeto que você cria, né? Porque o autor
só é um autor puro quando ele está ali na literatura, né? Que daí você escreve, publica e não tem, tirando a editora e os leitores, você não tem outras figuras. Mas eu sempre estive, né, na produção de teatro e de audiovisual, trabalhando com muitas pessoas. Então, é uma coisa que eu gosto, né? De trabalhar com gente. Emílio, agora é você. De onde você surgiu? Quem é você? Eu nasci em Niterói Ok, carioca. e até os 15 anos eu achei que eu fosse ser engenheiro, porque o sonho do meu pai era ser engenheiro. Tá. Eu já escrevia, desenhava, fazia história em quadrinho, mas minha família sempre levava isso para o lado, vai ser arquiteto, gosta de desenhar. Desenho industrial, era sempre... Coitados, tentavam enfiar um trabalho sério para você. E eu não levava aquilo muito a sério, era uma brincadeira para mim, né? Eu falava, cinema deve ser divertido. Eu me inscrevi em cinema sem avisar meu pai. Aí ele ficou possesso quando ele soube. Não passei para cinema no primeiro vestibular, que é um vestibular super difícil, né? Passei para jornalismo na faculdade da cidade, que é uma universidade lá no Rio. E na universidade, na faculdade da cidade, tinha uma professora de português que elogiava muito as minhas redações, né? Aí eu comecei a pensar, pô, de repente, como eu quero fazer cinema, eu vou mais para a área de roteiro, não sei, porque eu pensava em dirigir, né? Só que eu comecei a visitar os sets com meu irmão, na Manchete, depois ele veio para São Paulo e dirigiu um programa do Maurício de Souza na TV Gazeta. E eu, quando vi ele dirigindo aquele monte de gente, eu falei assim, nunca que eu vou fazer isso. E aí comecei a escrever uns roteiros, né, na faculdade. Mas as pessoas não gostavam dos meus roteiros, porque tinham muito diálogo. Aí falaram, isso aqui não é cinema. Aí, numa visita que eu fiz para o meu irmão, ele estava em São Paulo dirigindo na Gazeta, eu conheci um ator muito engraçado chamado Otávio Mendes e comecei a mandar meus textos para ele quando eu voltei para Niterói, né? E um belo dia o Otávio me liga e pergunta se eu não topava escrever uns esquetes para ele fazer com um amigo num café para ganhar uma grana. Antes disso, eu cheguei a escrever ele estava dirigindo uma peça e me pediu para escrever os diálogos numa peça que era feita por um cara do Tarancon, que era um grupo de música latina, que eu não sei se existe ainda, e eles faziam meio no improviso. Aí minha primeira experiência, na verdade, foi anterior, foi com essa peça, fazendo os diálogos. Aí ele me chamou para fazer os esquetes, eu fiz, e acabou que no meio dessa história, ele foi convidando outras pessoas, o negócio foi crescendo, acabou virando uma peça de teatro, que é a Camila Baker, que é o maior sucesso que eu tenho no teatro até hoje, né? E eu tinha 23 anos quando a peça estreou em São Paulo. Eu era muito novo, né? A peça não fez sucesso de grana, mas teve muita repercussão na mídia, nos jornais e com os artistas, né? Porque era uma peça que brincava com a linguagem teatral, né? E aí eu fui convidado para trabalhar na Jovem Pan. Aí fechei um contrato com a Jovem Pan e não tinha nem onde morar em São Paulo, não tinha visto nada. Foi uma coisa totalmente meio irresponsável da minha parte, né? E aí esse amigo com quem eu dividi o apartamento escrevia vídeo institucional numa produtora. Ah, você não quer escrever uns vídeos lá? Eu falei, vamos, né? Escrever, pelo menos. Foi um período até eles confiarem em mim. Quando eu tinha uma peça em cartaz, a Camila ainda estava em cartaz, me ajudou, né? Era o meu único portfólio na época, né? Era a peça. Aí, em 99, a Camila Baker foi remontada, com a direção de Fernando Guerreiro, acho que tinha o Cláudio Fontana, o Caco Cioca, o Dalton Vig, o Raul Gazola, que o Matheus Carriere no elenco. E a peça fez sucesso, né? E aí o Ulisses, nessa época, o Ulisses Cruz, que eu conhecia da época da primeira Camila Baker, me chamou para escrever um projeto com ele na Globo. E aí eu fui para a Globo. Fiquei lá uns meses escrevendo. Aí escrevi esse projeto, que era para um programa que chamava Zorra Total. Tinha o retrato falado da Denise Fraga. Era diferente do Zorra que virou depois, né? Entendi. Um programa um pouco mais... misturava vários núcleos ali, né? E foi bacana, porque a Marília Pêra fez os quadros. Ela era protagonista. Tinha o Paulo José, o Elias Glazer, enfim, era um elenco super bacana. Mas isso nunca foi pro ar. Mas eles acharam que não tinha a cara do programa. O Chico Anísio, na época, fez campanha contra os quadros.
Muitos anos depois, me liga a Patrícia Moretson, perguntando se eu não queria entrar numa roubada, que era escrever Floribela. A novela fez sucesso na Bandeirantes, né? Eu chegava a dar 6 pontos, que para Bandeirantes era incrível. É ótimo. E aí teve uma segunda temporada da novela. Na primeira, meu nome nem entrou nos créditos. Eu peguei a novela começada, não quiseram fazer créditos novos. Falei, tudo bem, primeira novela, não tem problema. Aí eu escrevi a segunda temporada. Não foi tão legal quanto a primeira, porque teve que mudar algumas coisas do elenco, enfim. Mas foi bacana mesmo assim. E aí você vê que uma coisa puxa a outra. É impressionante isso, né? A mãe da Patrícia Moretz foi para a Record e estava montando uma equipe de colaboradores, e a Patrícia me indicou para ela. E a Camila Baker, de novo a Camila Baker, estava sendo remontada pela, sei lá, enésima vez. E isso me ajudou a ir para a Record, né? Eu fui para a Record e fiquei lá 13 anos. Na época que eu fui, a Record era uma emissora que fazia novelas bem ousadas para tentar se destacar da Globo, né? E que dava oportunidade para gente, para autores novos, né? E eu achei que eu pudesse virar autor lá na Record, né? O que acabou acontecendo, de certa forma, 13 anos depois, de um jeito que eu não gostei, né? No final, né? Você virou autor, showrunner no... Você quer contar um pouco disso ou melhor não? Eu vou editar, tá? Não é ao vivo, então... Tá bom. Vocês que sabem. Então, como eu estava dizendo, né? Quando eu fui para a Record, era um lugar, assim, tinha uma vibração, né? Sempre teve a história dos bispos, que era esquisita. Mas o Norilton Gonçalves, que era o poderoso chefão na época, ele não se metia em teledramaturgia. Então, assim, os autores tinham muita liberdade. As novelas, como eu falei, eram ousadas, temáticas diferentes. Pela primeira vez se mostrou uma favela, se gravou numa favela, que foi uma novela do Marcílio, chamada Vidas Opostas. Depois todo mundo começou a gravar em favela. Enfim, tinha uma coisa bacana ali, né? E uma vontade que desse certo, né? Aí, só que assim, ao longo, a Ana Maria Moraes é uma autora incrível, amei trabalhar com ela, aprendi muito com ela. Só que depois eu peguei um monte de autor que eu achava estranhos, assim, não quero ofender ninguém, mas assim, experiências muito diferentes que foi com a Ana, Tá. né? Aquilo foi me deixando meio chateado, né? Assim, autores que terceirizavam o trabalho, sabe? Entendi. Fala do Lombardi, senão ele vai ficar bravo. Não, aí mais à frente eu peguei o Lombardi, que era outro autor de verdade, né? Que, imagina, o Lombardi não terceiriza nada, né? Mas esse negócio que você falou de ter uma liberdade antes, eu lembro, a novela O Pecado Mortal, o protagonista teve uma noite que se encheu de cocaína. A protagonista dormiu com o vilão, e o vilão broxou, porque ele era apaixonado pelo protagonista. Era outra Record, né? Era outros tempos. Acho que o momento que você está falando da Record, seus últimos dias, acho que já tinha rolado uma mudança. A primeira mudança foi a saída do Norilton e a entrada do Marcelo Silva, que é um cara que gosta muito de televisão, diferente do Norilton, que gosta de novela. Mas, em determinado momento, o Marcelo Silva começou como é que se fala? Brifar novelas, né? Ele começou a querer uma novela assim, assado. Isso até então não existia. O Gustavo Reis escreveu 2 novelas que foram briefings do Marcelo Silva, se eu não estou enganado, que foi Bela Aventura e Escrava Mãe. Enfim, o executivo pode ter uma ideia e lançar, mas também isso é comum nos Estados Unidos também, né? E enquanto isso, estavam rolando as minisséries bíblicas, todas elas a Vivian que fazia, né? Eu, inclusive, trabalhei em uma minissérie bíblica com ela, que foi o Rei Davi. Mas saí, antes de terminar, porque assim, na Record eu peguei muito projeto andando, sabe? Me jogava de um projeto para o outro. E aí eu peguei, eu acho que foi Bela Feia, Não, o Bela Rebelde. Feia foi antes. O Rebelde, eu acho. Rebelde. Eu fui para Rebelde, que estava precisando de alguém lá, enfim. E Rebelde foi uma experiência maluca, porque a Margareth Bury é louca. Mas é divertidíssimo trabalhar com a Margareth. Ela é divertida e louca ao mesmo tempo, né? Foi gostoso trabalhar com ela. Mas teve muita confusão também, né? No final da novela, tudo bem, a novela teve 400 e tantos capítulos, né? Nossa.
Ela saiu da novela e eu assumi a novela nos 4 meses finais. E foi a minha primeira experiência como showrunner, né? E foi uma delícia, né? Eu trabalhei pra caramba, porque eram poucas pessoas escrevendo, e eu, na época, era muito centralizador, que nem o Lombardi. Mas me diverti. Depois tive problema sério de coluna por causa disso, né? Você me deu, aliás, você me ajudou a continuar tendo emprego. Pois Eu é. tenho que agradecer suas costas de merda, porque senão me Mas o ajudou, meu velho. coluna sério começou aí em Rebelde, né? Entendi. No meio da novela do Lombardi, eu tive que operar a cervical, né? Você digitava para mim, lembra disso? Era terrível, né? Comecei como digitador. Era a função oficial da coisa. Nossa, terrível aquilo, né? Aí virei ditador do Lombardi depois. Aí que era É. bem mais rápido, então era tenso. Mas deu tudo certo. Aí eu estava contando essa trajetória. O Marcelo Silva começou a brifar as novelas, e aí antes disso, teve um problema na Record, que foi Máscaras, que fez a audiência da Record despencar, né? Sim. Até então, a Record nunca tinha interferido em novela nenhuma, e não interferiu em Máscaras. E aí a contratação do Lombardi foi um pouco para ver se levantava o horário de novelas, né? Aí, a partir disso, eu acho que eles começaram a botar mais a mão, né? Nas novelas. Aí, Partir pro bíblico, que era o mais garantido, né? 10 Mandamentos ia ser uma minissérie. Aí o Avancini, eu acho, deu a ideia de vamos fazer uma novela. As novelas não estavam indo bem, né, como iam antes, na época do Tiago Santiago, chegava a dar 28 pontos, né? Uma coisa impensada hoje em dia. A minissérie dava 15. Vamos fazer uma novela bíblica, já que as minisséries estão bombando, né? E realmente foi um sucesso estrondoso. 10 Mandamentos chegou a bater a Globo no pico, né? Chegou a dar 32 pontos, enfim. Sim. Foi uma pedra no sapato da Globo nessa época. Só que, depois de 10 Mandamentos, daí em diante, a Record tomou as novelas bíblicas para ela, e não só as bíblicas, as novelas não bíblicas também, são ideias da cúpula lá, da Record. Eu até então achava que a interferência era só na parte teológica, né? Entendi. Porque a Bíblia tem trocentos mil interpretações, né? Mas não, eu percebi que não, que eles se intrometem em absolutamente tudo. Eu era comunicado das coisas, então eu não decidia nada. Paralelo com isso, o Bolsonaro se elegeu presidente, já estava eleito, né, quando eu comecei a fazer novela. A Record amando o Bolsonaro, Virou a emissora de propaganda. e aí eu via coisas estapafúrdias, absurdas nas reuniões, e tinha que ficar quieto, né? Enfim, eu fui ficando muito desapontado, infeliz. E assim, as mudanças que eles pediam eram totalmente esquizofrênicas, porque eles me pediam uma coisa, eu fazia o que eles tinham pedido, depois mudavam de ideia. Só que eles mudavam de ideia e eles me falavam que é como se eu tivesse escrito outra coisa, não que eles tivessem pedido. Como se eles tivessem me pedido aquilo antes. Aí no final do ano, eu estava numa crise danada, mas falei com a Marília, olha, estou querendo sair, mas eu sei que é complicado, porque onde eu vou ganhar isso? O que eu ganhava nem era o que a Globo paga para um autor de novela, mas para mim estava bom, né? Mas assim, tinha juntado algum dinheiro, né? E a Marília me apoiou totalmente, eu saí. E aí veio a pandemia. É engraçado, porque, Emílio, você, o que eu me lembro era ser o cara você queria que São Paulo separasse do resto. Você era fake elitista pra caralho, assim. Aí do nada você tomou bolos, mano. Bolsonaro fez bem pra você, velho. Você é a primeira pessoa que quanto mais envelhece, mais esquerdista fica. Incrível. Não, na verdade, eu era de esquerda, né? Aí eu decepcionei, só votava no PT, não votava nem em candidato, Entendi. votava. Aí eu fiquei tão puto naquela época com a história do mensalão, e eu tinha amigos do PT, inclusive, né, que ficaram constrangidos na época, e depois já mudaram o discurso e tal, não admitiam, né? Aí era tudo mentira, não era nada daquilo. E aí eu fiquei de direita radical, né? Sim, sim. Não votei no Bolsonaro, né? Não, Bolsonaro já é demais. Mas, Eu eu confesso lembro, você deu uma volta grande aí. que um dia meu filho é direita radical, acho que por minha culpa, né? Não, é normal. Vocês têm que fingir para os filhos que vocês são direita.
para eles poderem virar esquerdas. É sempre o oposto. Toda geração vai invertendo. Marília, eu queria saber o seu processo, porque além de você trabalhou na Mixer como chefe da dramaturgia, e você escreve para teatro, você já lançou livro, você escreve roteiros. Como você lida com coisas tão diferentes, tão díspares? Como você trata de, tipo, tá, agora é um livro, agora eu quero fazer um livro, agora eu quero fazer uma peça. Como vem esse... Foi sempre surge da ideia, né? Eu acho que Tá. algumas ideias elas nascem prontas para um determinado meio, né? Uhum. Então, assim, muitas das ideias que eu tinha, eu já sentia que elas nasciam muito prontas para encenação no palco, porque eu também tenho esse olhar. O fato de eu ter começado também já como dramaturga, mas como produtora, e de acompanhar de perto. Eu não sou aquela dramaturga que escreve, entrega e vai assistir na estreia. Eu sempre estive envolvida no processo de todas as maneiras, né? Escolha de elenco. Eu sempre fui uma produtora, diretora geral, né? De escolher a equipe inteira, sempre fiz questão de escolher não só participar da escolha de elenco, mas de figurinista, cenógrafo, arte gráfica, tudo passava por mim, né? Então eu acho que assim, quando eu começava a escrever, eu já entendia onde aquilo se desenvolveria melhor, né? E aí eu tive uma experiência engraçada que eu li um livro do Marçal Aquino, que virou um filme do Beto Brant, né? Eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios. E tem uma história dentro do Eu Receberia que não virou, não entrou no filme do Beto, porque não era uma coisa muito paralela, era um comentário dentro do livro. Só que eu me encantei pelo comentário, porque eu achei que tinha muito a ver com o Nelson Rodrigues. E aí eu falei para o Marçal, eu falei, vamos adaptar, posso criar essa história de fato e você me ajuda e a gente monta uma peça, né? Que é O Amor de Servidão, que foi a peça que a gente ganhou o prêmio Shell. Só que quando eu escrevi a peça e comecei a ir atrás de diretores, eles liam aquilo e falavam, eu não consigo pensar em montar isso no palco, isso é filme. Na minha cabeça era muito claro, nessa época eu não dirigia. E eu tinha muito claro como aquilo poderia ser feito no palco, né? E aí passou um tempo, a gente chegou no Marco Antônio Braz e o Braz conseguiu enxergar uma peça ali, a gente fez e deu super certo, né? Dizendo isso porque às vezes mistura um pouco a linguagem, né? O Amor de Servidão, ele é assim, muito fácil de virar um longa, porque realmente ele tem uma língua, tem muita elipse, né? Mas geralmente, assim, quando um projeto nasce, eu já sei, isso daqui dá uma animação super legal, isso é uma peça, isso é um filme, isso dá série. Só que teatro, assim, de todas esses meios, teatro é o que eu controlo mais a condição de produção, porque como eu sei, de fato, produzir do começo ao fim, sei ir atrás do dinheiro, eu acabo conseguindo realizar, né? E no caso do audiovisual é muito mais complexo, né? Depende de muito mais gente. Eu ia perguntar até, mas você já... Marília, você responde minhas perguntas antes, aí eu fico sem o que fazer. É difícil. Perguntar se teve alguma obra no audiovisual, talvez você tenha passado por isso. Você teve que mudar o meio. Era uma ideia que você queria muito, você pensava no meio para ela, mas você teve, ou você foi forçada, ou você de última hora virou, não, peraí, isso pode ser um livro em vez de uma peça. Além acho que Amor de Servidão foi um pouco disso, talvez. Alguém teve um guia que, não, dá para ser outra coisa. O Amígdalas, que foi a primeira peça que eu escrevi, né, junto com o Rodrigo, virou um projeto de animação que já, assim, bateu na trave, faz 10 anos que está batendo na trave, é um projeto lindo, que a gente já teve, inclusive, a Universal NBC querendo pôr dinheiro na época da Mixer, agora a Paris Entretenimento virou sócia da gente nesse projeto, o Gloob caminhou bastante com a gente também, depois acabou dando para trás, a gente até hoje não entende muito bem por quê. E é um projeto que tem de tudo que a gente já criou, de que eu já criei na vida, o Amígdalas ele é o que eu considero mais completo, porque ele nasceu de uma peça de teatro, mas ele pode ser uma série de livros, ele pode ser animação, ele pode ser música, produto, é muito completo, né? Então teve desdobramento e a gente acredita que vai em algum momento ser realizado da maneira que ele merece, né? Mas tem muito projeto meu e do Emílio que a gente gosta tanto que assim, a gente tenta no audiovisual, mas não acontecendo, a gente fala, putz, vamos transformar então no musical, sabe? Tem alguns projetos que eu tenho vontade de realizar a qualquer custo. E daí, se eles não fizeram uma coisa, de alguma maneira a gente tenta encaixar para virar outra, né? Entendi.
Ah, legal. De alguma forma vai. E como é, você trabalhou na sessão de terapia desde a primeira temporada, o Emílio entrou na quarta, certo? Com o Selton Mello. Mas vocês escrevem personagens diferentes, né? Vocês têm algum, primeiro, como é, no geral, como é trabalhar juntos, marido e mulher, com filho para cuidar, como é o trabalho de vocês dois, quando vocês têm um projeto juntos, como é quando vocês estão em projetos separados e um fica enchendo o saco do outro, e principalmente no sessão de terapia, eu queria saber se tem algum, se vocês discutem, mesmo sendo personagens diferentes, se vocês discutem um com o outro que direção levar. Eu queria entender essa dinâmica de vocês. Quem começa falando? Começa você que vai reclamar. Não vai reclamar, não. O Emílio, isso, né, até que falei no começo, a gente tem 11 anos de diferença, né? E então essa diferença, ela reflete muito no nível de experiência que o Emílio tem, e o fato dele sempre dele ter escrito muitas novelas, traz para ele uma compreensão do todo de uma obra, um olhar diagnóstico, uma rapidez, um controle que eu não tenho. Né? É muito diferente, assim, as nossas habilidades são muito diferentes, e isso é uma coisa que, como eu não tive a experiência de escrever novela, que eu gostaria de ter tido. Eu tive algumas oportunidades tortas, algumas chegaram em hora errada, que eu já estava contratada para outro projeto, mas sempre foi um desejo que eu sempre quis, e acabou não acontecendo. Mas a gente tem ritmos muito diferentes, processos muito diferentes, e quando a gente fez juntos o Marcas da Vida, eu sofri muito nas mãos do Emílio, porque trabalhando ele é muito objetivo, e acho que você mudou muito, né? Muito duro também no começo. Então ele dava cada chapuletada que eu chorava, porque daí eu vinha do outro lado da mulher, da esposa, Sério, que falava, é a única vez que eu vou interromper, mas eu jurava que era o completo oposto. Jurava. todo mundo. Todo mundo. Mas enfim, e aí foi muito engraçado, que a gente sempre fez terapia de casal, né? E a gente tem muitos projetos juntos. E aí um dia a gente levou isso para terapia e ela falou para mim, Marília, assim, por que você consegue ser tão objetiva e você se posiciona tão bem quando você trabalha com outras pessoas? Por que quando é com o Emílio você não consegue se posicionar? Trata ele como se fosse uma pessoa qualquer, manda ele a merda, entendeu? E aí foi a partir desse dia que eu comecei a mandar ele a merda que a gente começou a trabalhar bem melhor juntos, né? Sim. E a gente briga cada vez menos agora, também porque a gente aprendeu o ritmo um do outro, a gente entende as potencialidades. Então, por exemplo, a gente escreveu 2 musicais juntos, né? Os 10 Mandamentos, o musical, e agora o Silvio Santos. Foi muito legal, porque assim, eu tenho muita facilidade com estrutura, e eu estudei muito, li muitos livros de musical que a gente comprou, então eu propunha a estrutura, no caso 10 Mandamentos foi inteiro assim, né? Que eu propus a estrutura, e depois o Emílio entrou e ajudou com todo o resto. No caso do Silvio Santos, nasceu, a estrutura veio junto e veio principalmente de uma ideia do Emílio. Mas aí a gente dividiu as cenas totalmente, assim. E aí cada um escreveu as suas, né? E algumas a gente escrevia juntos. Sim. Foi bem legal. E só para finalizar o meu ponto de vista, né? No caso do Sessão de Terapia, a nossa chefe de roteiro é a Jaqueline Vargas, né? Era a Jaque. Então a gente teve um processo de sala de roteiro de criação, porque diferente das primeiras temporadas, se bem que na segunda temporada eu já escrevi uma personagem original, que não era da israelense nem da americana, nada descolada. Mas essa foi do zero, né? A Jaqueline criou toda a história do zero e a gente pegou bem a mudança do Zé Carlos, né? Pro Selton Mello, porque quando a gente começou ia ser o Zé Carlos, era o mesmo personagem. Aí mudou e a gente teve que começar do zero. A gente fez sala com a Jaque, a gente ajudou a criar personagens, mas aí a partir do momento que cada um pega o seu personagem, claro, a gente discute em sala todos os personagens, todo mundo participa, mas daí depois tem um processo de cada um, e eu sempre pedindo muita opinião para Emílio, assim, acho que eu vou pedir para sempre, né, porque eu escuto muito ele, e ele tem essa característica que é maravilhosa e difícil, que é do auge da sinceridade, né, que pode matar, no chão, sabe que não vem mentira dali, entendeu? Ele vai ser bem honesto e que isso te faz crescer, né? Bom. E Emílio, sua visão? Você, como eu disse no começo, eu fugia de set de cinema, né? Porque eu não gostava de trabalhar com gente, né?
Sei muito bem como é isso. Então eu gostava de processo isolado. Eu fui uma criança que brincava muito sozinho, enfim. Então, assim, eu tive um processo aí de lidar com as pessoas e ter que me explicar para as pessoas, né? Que eu tinha uma profunda preguiça, né? Eu vou perder tempo tendo que explicar, eu vou e faço. Eu pensava assim, né? Só que não dá para trabalhar assim para o resto da vida e não dá para trabalhar assim em novela, é impossível, né? Então, assim, eu tive que me educando a me tirar as coisas da minha cabeça e externalizar para as pessoas, né? E isso foi um processo, né? Começou lá quando eu tive que assumir Rebelde, quando eu trabalhei com a Marília e o meu irmão nessa série chamada Marcas da Vida, que foi feita para Fremantle. Depois, A secretária, né? Eu fiz uma série minha no Multishow chamada Secretária do Presidente. O processo com Lombardi também era um processo muito diferente, me fez enxergar coisas que eu não enxergava até então, né? De ser um pouco mais menos duro comigo, porque o Lombardi também era centralizador, né? Então eu falei assim, não é uma doença minha, mas de aprender a delegar também, enfim. E o processo de trabalhar com a Marília talvez tenha sido o que mais me obrigou a fazer isso, né? Porque realmente, assim, eu ia trabalhar sempre mal-humorado, né? Sempre querendo resolver as coisas o mais rápido possível. Me dando altas Não faculdades. tinha paciência de parar e falar para ela o que eu estava pensando. Achava que ela tinha que adivinhar o que eu estava pensando. E aí vinham as brigas, né? Quando eu fui trabalhar em Gênesis, e eu pude escolher algumas pessoas da minha equipe, nem todas, as pessoas que eu escolhi, que eu trabalhava muito com elas, já era uma relação diferente, assim. E eu continuava sendo chato, porque eu vou ser chato o resto da vida, né? O roteiro, né? Porque, assim, eu tenho uma característica que eu não gosto de nada, né? Mas olha, vou defender o Emílio aqui. A gente estava com o musical, né? O Silvio Santos vem aí, e aí veio a pandemia, a gente fez 3 apresentações e parou. Como a gente estava com um elenco divino, assim, nunca, acho que na vida a gente vai conseguir repetir um elenco tão glorioso, de pessoas 100% do elenco, pessoas maravilhosas, não só talentosas, mas pessoas que a gente ama. E multitalentosas, Muito né? talentosas, assim, Porque com muitas capacidades. Né? Cantores, compositores, músicos. Escrevem, têm ideias, tudo, eles fazem tudo. E a gente falou, não podemos perder esse tesouro enquanto a peça não volta, né? E aí a gente teve a ideia de fazer o home office. Novamente, Marília me rouba a última pergunta, mas tudo bem. Pode falar. Peraí, deixa eu fazer minha última pergunta, só para eu não me sentir inútil aqui. E o home office? O que vocês estão fazendo agora? Como é que estão? Agora pode ir. No home office, o Emílio, foi muito legal o processo, porque o Velson faz o Silvio Santos até no musical, que fez cinema, e ele é diretor e roteirista também. Ele encontrou, o Emílio conseguiu trabalhar muito bem com o Velson, né, que foi uma surpresa para mim, jamais imaginaria essa dupla, super certo. E depois, quando eu entrei para escrever os 3 roteiros finais, junto com eles dois, deu muito certo. Né? Eu vi que o Emílio já está assim, com muito mais capacidade de ouvir a ideia do outro, e às vezes ele era muito bom ter o Velson como um intermediário da gente, um mediador, porque às vezes eu falava uma coisa e o Emílio, que isso é uma porcaria, aí o Velson, não, Emílio, calma, é legal. Aí o Emílio ia dar uma volta, pensando bem, aí ele já aceitava melhor, sabe? Eu queria que vocês falassem um pouco mais como foi a produção no home office, fazer uma série nessa pandemia. Vou contar o meu lado, depois ela conta o dela, né? Eu, quando saí da Record, aliás, antes de sair da Record, eu, quando fiz 50 anos, entrei numa crise. Eu comecei a escrever com, sei lá, 20 anos. Minha primeira peça foi montada, eu tinha 23. Eu estou com 53. Então, há 30 anos eu escrevo. Ou seja, eu estou meio de saco cheio de ser roteirista. Essa que é a verdade. Eu jamais vou deixar de escrever, porque é uma coisa que faz parte de mim, né? Mas eu montei um estúdio aqui em casa, você está vendo aqui? Isso aqui é o estúdio, né? A bateria está desmontada, enfim. Mas eu montei o estúdio para fazer mixagem, para produzir música, né? E estava convencido de que ao longo da minha vida eu fiz vários cursos, fiz cursos depois que eu saí da Record, comecei a fazer outros cursos, né? E aí veio a pandemia, né? Agora vai, vou fazer minha bandinha de cover do Led Zeppelin. Agora vai.
Só que aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, eu tenho um filho adolescente que não vê televisão. E eu sempre fiquei assim, porra, eu preciso conhecer essa linguagem do YouTube, né? Preciso entrar nesse meio aí, porque a televisão tá virando coisa de velho, né? Eu sei que eu sou velho, mas queria rejuvenescer um pouco. Então eu tinha esse desejo, né? Aí veio a pandemia, eu falei para Marília, pô, é uma crise desgraçada. Vamos aproveitar para fazer alguma coisa. E acabou o Silvio Santos, a gente tinha um elenco incrível, né? Vamos fazer alguma coisa com esse elenco, mas o que que a gente vai fazer, né? Aí ela teve a ideia do home office, né? Vamos usar esse nome porque tá todo mundo em home office agora, né? Que ideia que a gente vai contar? Ela tinha uma ideia, eu já tinha uma ideia antiga, que era uma mistura de Third Rock com Morning Show. Só que assim, em vez da GE comprar a emissora, quem comprou a emissora foi uma igreja. Ah, tá. Teve esse impacto, né, que eu vivi lá na Record, do que acontece com as pessoas, né, quando a emissora de uma igreja, enfim. Nós dois tivemos essa experiência, né? Exato, exato, é. Também teve isso, a Marília também ralou lá. E aí, para piorar, com a pandemia e o Bolsonaro, né, o país virou uma coisa nonsense e trágica, e a igreja, essa ligação do Bolsonaro com o Edir Macedo e a Record e a igreja, enfim. E a gente, pô, vamos explorar isso na série, né? Assim, é um momento para fazer. Então a gente decidiu fazer o home office usando a ideia que eu já tinha, né? E aí aconteceu o seguinte, a gente falou, vamos fazer, e o Velso era um cara que sabia editar, enfim, ele tem uma produtora nos Estados Unidos, então eu estava mais acostumado com essa linguagem, com a produção do audiovisual, porque eu até então só escrevia, né? E a Marília tinha uma experiência de produção de cinema, né? E mais de teatro. Mais de cinema também, mas assim, a gente não tinha condições que ela tinha na Record Filmes, né? Era uma coisa completamente independente. Mas conseguimos arregimentar pessoas para todas as áreas, né? Só que eu comecei a me meter a fazer uns trailers para a série. E aí comecei a gostar tanto que eu fui aprender edição e acabei editando a série, do começo ao fim. E agora, a segunda temporada, eu estou finalizando, eu faço até motion graphics no After Effects. Caramba. Não, esse episódio vai ser puro Premiere vagabundo, não vai ter nada chique, mas vai dar para ouvir e ver. Já tá ótimo. Minha edição é essa. Tá tudo. Mas eu estou falando porque assim, eu estou completamente apaixonado pelo After Effects. E como eu sempre gostei de desenhar, mas foi uma coisa que eu parei de fazer, e eu aprendi a mexer no Illustrator também, né? Porque você mexe e acaba mexendo nos três, no Premiere, After e Illustrator, né? Eu tô muito afim de fazer uma animação, né? A gente tem uma história juntos, né? Uma história infantil. Estou muito afim de, a gente já tentou vender como livro, né? Mas estou afim agora de transformar numa animação, fazer o processo que eu curti muito fazer, né? Quer dizer, eu achei que fosse investir em música, acabei virando editor na pandemia. E foi o que me salvou, de certa maneira, né? Porque todos os trabalhos que eu estava envolvido foram suspensos ou cancelados, né? Inclusive a peça. Bom, não deu na sua crise dos 20 anos, não deu na sua crise de meia-idade. Quem sabe na sua crise de última idade você vire um músico. Talvez. Vamos torcer. Mas assim, na série, fazendo a série, eu tive a oportunidade de compor músicas também. Então já é um ponto. Na série. A série tem clipes musicais, né? Tem uma mistura bem legal de linguagem. Porque a gente tem um elenco que canta, né? Então a gente aproveitou isso também. Compõe, escreve. Não, para mim o home office foi assim, eu tive a ideia junto com o Emílio, com o Velson, né? Era uma ideia, nasceu do Emílio. Para mim foi muito complicado no começo, porque eu estava no furacão do Silvio Santos. Imagina o que é você ter uma equipe de 25 atores e mais 30 pessoas nos bastidores, são quase 60 pessoas. E ter que suspender o contrato de 60 vidas, 60 famílias, né? E lidando com patrocinadores, que a gente tem 3, com o teatro, com os meus sócios, assim, eu nunca vivi um desafio tão grande em toda a minha vida. Assim, eu estava emocionalmente muito frágil, porque as pessoas, né, Carlos, passando fome. Assim, técnicos que você fala, gente, como que essa pessoa vai sobreviver? Então, eu estava vivendo um dia a dia muito tenso, né? Jurídico, contábil. Verdade. Foi bem difícil. Então, no começo, eu tive a ideia junto com o Emílio e com o Velson, mas eles
tocaram bastante o começo, né? Tanto que eu falei, eu não quero escrever roteiro nesse começo, mais para frente eu quero dirigir algum, e aí foi um processo bem natural, assim, conforme eu fui resolvendo as coisas do Silvio Santos, eu fui entrando cada vez mais, né? Então eu depois dirigi alguns episódios, daí escrevi junto com eles 2 os 3 finais, escrevi e dirigi, né? Então foi super gostoso, mas o início realmente, assim, não se compara ao envolvimento que o Emílio tem, porque ele faz absolutamente tudo na série, né? E eu tive um envolvimento, claro, geral, mas que foi se aprofundando, né? E não em tantas frentes, né? A primeira temporada vai agora para a Amazon Prime e a segunda estreia na Amazon. Caramba, já tá. Que bom. Parabéns, gente. Então é isso, galera. Todos os meus 50 viewers vejam Home Office na Amazon Prime. Já estreou ou já vai estrear agora? Vai estrear. Vai estrear em breve. Marília e Emílio, eu queria agradecer muito. Eu sei que vocês trabalham muito, muito atribulados. Quero agradecer esse tempinho que vocês deram para conversar, para saber um pouco mais também, porque tinha muita coisa que eu não sabia. Foi legal conversar sobre isso, ainda mais esse tempo louco que tá todo mundo fechado. Então, foi muito bom conversar com vocês. Vejam Home Office quando sair na Amazon. E é isso, gente. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima. Deem tchau. Deem tchau. Até mais. E eu queria também pedir um emprego para vocês, por favor. Eu não aguento mais.